Olá, meu nome é David e esse é o meu primeiro vídeo do canal. Eu queria abordar um assunto que eu vejo bastante no meu dia a dia e queria mostrar um pouquinho da minha vivência sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho de TypeScript e C Sharp. Parece duas linguagens completamente diferentes, mas assim, vai por mim, tem bastante semelhança. Antes de começar a mostrar alguns exemplos e mostrar código, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história. C Sharp é de fato uma linguagem de programação, foi criada pelo Wendell Herzberg lá nos anos 2000. Ele foi convidado para fazer parte da Microsoft para justamente criar a linguagem. É uma linguagem também do HAL C Family, o próprio nome já diz, né? C Sharp. Agora falando um pouquinho sobre o TypeScript, ele é considerado um superset de JavaScript, onde adiciona o type checking no próprio JS. JS não tem type checking, é tipagem dinâmica, e com o TypeScript a gente acaba colocando essa tipagem estática. Foi criado em 2012, então tem uma diferença gigantesca de idade entre um e outro. Não foi criado nos anos 2000, outro foi em 2012. Também pela Microsoft e, por coincidência, o Anders também fazia parte do projeto que criou o TypeScript. A ideia da linguagem, sim, como eu já falei, é adicionar tipagem no JavaScript, o que no JavaScript puro é uma pequena desgraça. No TypeScript resolve esse problema. Já que podemos ver que existe até um elo entre C Sharp e TypeScript, vamos explorar um pouco mais. No desenvolvimento a gente vai ter bastante coisa semelhante e vamos pro código. Tem dois projetinhos aqui, um do Rider. Se você nunca usou o Rider, recomendo. Ela é uma ideia da JetBrains, assim como o PyCharm, WebStorm, entre outras. E assim como o PyCharm, ela tem uma versão agora Community, que é completa, bem completa mesmo. Vale muito a pena usar, ela é uma ferramenta excelente e facilita muito o trabalho para quem trabalha com .NET. E para o TypeScript eu vou usar o VS Code, que é um clássico. Qualquer dia eu posso mostrar minhas extensões aqui, eu tenho umas instaladas, mas são bem clássicos. Tem dois projetinhos básicos e a gente vai falar um pouquinho agora sobre tipagem. Como funciona a tipagem das duas linguagens. Bom, eu vou instanciar uma variável string aqui chamada name e vou pôr o meu nome aqui. E eu vou colocar uma variável inteira que vai ser um número, number aqui. Se eu tentar atribuir um número a variável, nada vai acontecer porque ela me diz que isso aqui é uma string, né? Eu não posso atribuir um número dentro de uma string. O mesmo é verdadeiro se eu quiser atribuir, por exemplo, um texto, um aqui. Então, essa é a tipagem clássica. C Sharp tem uma vantagem que eu não preciso necessariamente usar os tipos, né? Int, string. O Rider até sugere que não use, deixe o compilador fazer o trabalho dele. Então, aqui a gente usa var para definir uma variável qualquer e ele infere o tipo dessa variável baseado no que ela está recebendo, né? Então, se ela estivesse recebendo uma lista, essa variável seria uma lista. Se ela estivesse recebendo uma string, que é o caso, ele vai achar que isso aqui pode ser uma string nullable. O C Sharp tem essa questão do nullable, então é uma diferençazinha que a gente vai ver no TypeScript já já. Mesma coisa que pro number, ó. Quando eu transformo isso daqui para var, ele instantaneamente sabe que isso aqui é um inteiro. Então ele começa a pressupor que isso aqui é um inteiro. Então ele já faz a inferência de tipos. A gente vai ver que acontece exatamente a mesma coisa no TypeScript. Vamos olhar agora. TypeScript eu criei um arquivo, uma pastinha C Sharp TS, eu ia colocar tudo aqui, mas eu decidi separar por conta das ideias. Vou criar uma função aqui, só para esse ponto de entrada aqui. Não vou executar nenhum código, é só para o transpilador do TypeScript parar de me encher o saco. Vou fazer exatamente a mesma coisa, criar uma variável do tipo let. O TypeScript tem algumas diferenças entre tipos de variáveis, né? Var, let e const. Vou criar uma variável do tipo let, atribuindo o meu nome também. Use seu ponto e vírgula no TypeScript. Não é obrigatório, mas é. Bons devs usam ponto e vírgula? Não sei. Se eu faço essa atribuição, eu vou criar outra variável também, a number, que eu vou colocar como 1. Se eu olhar o tipo que está sendo atribuído, ele faz exatamente a mesma coisa, inferência de tipo. Ele diz que é string, a variável name, a let name, recebe string, enquanto a minha variável number recebe um number. O script usa-se os data types de JavaScript, então ele não tem inteiro, não tem float, não tem nada, ele sempre lida como number. A mesma coisa se eu tentar colocar dentro de name um 1, ele vai reclamar, dizendo que o erro que ele dá, number is not assignable to string, então eu não posso colocar um número dentro de uma string. O mesmo é verdadeiro se eu quero colocar uma string dentro de número. Ele também vai dar o mesmo problema. Agora,
Existe a inferência de tipos. No C Sharp, quando eu quero definir uma variável, um tipo de variável, eu coloco string. Como é que eu faço isso no TypeScript? É algo bem parecido. A gente coloca 2 pontinhos e passa o tipo dela. Logo após o nome, né? Ela define o nome, faz a tipagem. Se eu, por exemplo, dissesse que isso aqui é um number, ele já vai dar problema porque eu estou tentando colocar um texto dentro de algo que era para ser um número. Aqui a gente tem uma diferença clara entre as duas linguagens. Vou colocar uma string aqui, que é a tipagem de uma vem antes, que é o caso do C Sharp. Então, anteriormente eu coloco o tipo e depois eu defino a variável, enquanto no TypeScript eu defino a variável e depois coloco o tipo dela. Então, isso é uma diferença clássica. Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere assim. Eu, sinceramente, prefiro para C Sharp sempre assim, sempre com var. E deixo o compilador trabalhar. Mas a questão lógica e até cognitiva de como tu atribui é bem importante dentro das linguagens. Então, do jeito que se faz assim, para mim é mais coerente e lógico com o passar do tempo que eu fui programando, fui entendendo isso. Primeiro defino o que ela vai ser, por exemplo, se aqui fosse alguma constante qualquer e eu quisesse dar ou um objeto, enfim, eu defino logicamente na minha cabeça o que é e depois eu tipo isso porque fica mais fácil de posteriormente que eu criei isso na minha cabeça, eu já sei o que ela é, então eu defino isso. Quando tu faz o contrário, tu tem que primeiro pensar no que ela é para depois definir essa coisa. É muito mais fácil tu ver uma coisa e dizer o que ela é do que tu não ver essa coisa e dizer o que ela é. É um pouquinho filosófico aqui o jeito e um pouco cognitivo, né? Então eu prefiro esse tipo de tipagem. Eu gosto de linguagens que usam exatamente esse tipo de tipagem aqui. Apesar de trabalhar muito mais com .NET e C Sharp no caso. Mas enfim, é só essa questão filosófica entre o tipo de abordagem de tipagem. Eu recomendo testar as duas e ver qual que tu aprende a gostar melhor. Fechando esse tema de tipagem, a gente vai falar um pouquinho agora sobre classes e interfaces. Classe é algo nativo do JavaScript. Então ele faz todas as operações de orientação a objeto. As duas linguagens têm o suporte de orientação a objeto. Então, herança, polimorfismo e toda a questão de orientação a objeto vai dar para trabalhar nas duas linguagens. O que não tem nativamente em JavaScript é interface. A gente vai escrever uma aqui só para ficar mais fácil da gente entender. Na verdade, eu vou escrever aqui também. Eu vou colocar uma interface que vai se chamar e aqui é tem gente que também gosta, tem gente que não gosta, que é fazer um prefixo com i nas suas interfaces. Então, i veículo, por exemplo. Dentro de veículo, eu vou definir que vai ter uma função qualquer. Eu vou chamar de mover, o veículo se move. Eu defino, né, que isso é uma função por conta dos parênteses aqui. Se eu definiria também as entradas, né, então se aqui tivesse algum tipo de entrada, eu colocaria aqui. E o retorno dela. Eu vou dizer que é um retorno void, porque eu não preciso fazer nada. Essa interface aqui, tudo que implementar essa interface tem que cumprir esse contrato. Vamos ver como é que a gente faz isso isso aqui. Vou clicar aqui em cima, eu vou ter que criar um arquivo, mas eu vou criar aqui em cima uma public interface. Aqui só coloquei public porque eu vou ter que acessar de outro arquivo, tá? Se fosse no mesmo, eu poderia usar exatamente a mesma. Pub e veículo e vou fazer exatamente a mesma coisa. Aqui eu vou ter que ter uma função void, tipagem sempre anterior, viu? Que é do tipo mover, que não recebe parâmetro nenhum. Isso nativo. Ele tá me reclamando que eu tô usando. Deixa eu ver se eu tirar isso daqui, ele pode me reclamar. Não parou. Então eu vou ter que separar mesmo em outro arquivo. Esse daqui é o tipo de coisa que o Redder te ajuda. Ele tem essas opções assim que são bem interessantes. Move to vehicle file. Então, já criei uma interface aqui no arquivo separado. Mesma coisa que eu criei aqui, pode ver que o tipo diz que é muito parecido, só com suas peculiaridades. Interface, nome dela e o que ela vai ter que implementar. Exatamente a mesma coisa. Interface, nome dela e o que ela tem que implementar. Agora vamos falar um pouco sobre classes e implementações de interface. Então, se eu pegar aqui, vou criar uma classe, ele já está me dando um spoiler, eu não vou usar spoiler, eu vou escrever junto com vocês. Public class, eu não preciso de public na verdade, eu vou criar uma class carro e implements a vehicle. Então eu criei uma classe carro e implementa a interface veículo. Quando eu tenho que implementar a interface veículo, ele me obriga, o compilador / transpilador me obriga a implementar a interface veículo. Como eu estou dizendo que como eu estou criando essa classe e eu estou implementando a interface veículo, eu sou obrigado a colocar os membros que tem nela. Então,
Ele vai. Aqui o VS Code já faz isso pra gente. Então, se eu dizer para ele implementar, ele vai criar a função, que eu estou dizendo que eu tenho que cumprir no contrato, e colocar aqui. Eu vou colocar só um console.log e vai ser se movendo. Esse pontinho. Coloca só ponto e vírgula. Aqui, esse é o estilo de implementar uma interface no TypeScript. Vamos ver isso no C#. É um pouco mais simples, eu acho. Vou criar aqui também uma public class, que vai se chamar carro. E quando ali a gente tem essa palavrinha implement aqui no TypeScript, que isso vem muito das raízes do JavaScript com as raízes do Java. O Java usa exatamente esse conceito de implements alguma coisa. Poderia ser uma outra classe, uma classe base, poderia ser uma interface. Tem várias formas de implementar. No C# a gente usa esse operador. Então, os dois pontos dizem que a partir do momento que eu coloquei 2 pontos, tudo que está aqui para cá é uma implementação. Então, ele está implementando isso. Uma classe no C# pode implementar uma e apenas uma outra classe, mas quantas interfaces quiser. Então, eu posso implementar, por exemplo, se eu tivesse uma classe base, vou dar um nome aqui, eu poderia implementar uma classe base e a interface veículo, ou qualquer outra interface separada por veículo, nesse caso. Como eu não tenho uma classe base, eu vou só remover esse código. Quando eu faço isso e abro a classe, ele está me dando exatamente o mesmo erro. A interface e veículo tem o mover, que não está implementado na classe que tu está fazendo. O que ele me dá de saída aqui? Implement missing members. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Throw new error, not implement exception, exatamente o que faz aqui. Eu vou também, nesse caso, colocar um console.writeLine de se movendo. Esse pontinhos. Então a gente consegue perceber que as duas implementações são ridiculamente parecidas. Tanto a parte de interface, quanto a parte de implementação da própria interface numa classe. A gente consegue perceber que é muito, muito parecido. Então, e o uso é praticamente igual. Deixa eu instanciar um carro. Ele ainda está me dando erro aqui, eu não sei porquê. A gente entender. Vou até apagar isso aqui. Vou instanciar um carro, vou chamar um var carro. É do tipo new carro. E é só isso que eu preciso. Então, carro, ponto, implementa o mover. Aqui, ó, carro. Vou fazer exatamente a mesma coisa lá, só pra gente ter uma comparaçãozinha. Não vou precisar apagar isso aqui. Eu vou criar uma const carro. Vai ser uma new. Esse new carro também implementa a interface mover. O que muda na forma de uso é como a gente acessa as informações e como as duas linguagens têm seus padrões. Aqui no JavaScript as funções são com letra minúscula, tem toda uma questão da linguagem, né, do TypeScript. Enquanto no C# a gente tem todos os padrões da linguagem também, que é maiúsculos, métodos são chamados de maiúsculo, etc. Então tem essas pequenas diferenças, mas a forma de criar é praticamente a mesma, a forma de consumir é exatamente a mesma.